Queremos analisar este texto muito estranho da palavra de Deus, né? Existem na Bíblia muitos textos de difícil compreensão. Existem muitos textos na Bíblia de difícil compreensão. Lembre-se que Pedro falou isso sobre Paulo, que escrevia coisas difíceis de entender. E este texto é um dos textos difíceis de entender, mas eu quero convidar você para que, à luz da Bíblia, nós possamos entender por que foi que Uzá morreu quando ele tocou na arca, tá bom? Eu quero analisar com você hoje. E quero começar dizendo, irmãos, que toda etnia, todo povo, toda civilização, todas as civilizações, eu digo das que já viveram, das que vivem, das que viverão, toda civilização reconhece que existe um poder sobrenatural, que muitos não sabem o que é, mas todos admitem isso, e todos, de alguma maneira, têm necessidade de explicações de coisas que não entendem. Nós que somos cristãos e vivemos à luz da Bíblia, nós sabemos que a resposta para todo o dilema do homem ou da humanidade em geral está na palavra de Deus. Nós que cremos na Bíblia sabemos e aprendemos quando nós estudamos a Bíblia que nós, de alguma maneira, nós não fomos criados para viver neste mundo. E a palavra de Deus em Eclesiastes 3, 14 e 15 diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. O que é já foi e o que há de ser também já foi para Deus, não para mim nem para você, mas para Deus sim. Então, quando nós vemos isto explica que teremos e viveremos com Deus nesta eternidade, e isto explica também, de uma certa maneira, por que eu e você, nós nunca temos as nossas necessidades completamente preenchidas, porque sempre quando nós preenchemos uma necessidade, nós temos dentro de nós algo humano que nos diz que temos que ir por outra, e por outra, e por outra, e sempre que nos satisfazemos com isso, você compra um carro usado e você o usa por um certo tempo, mas você depois vai por um novo. Você compra uma casa do jeito que você pode pagar e daqui a um tempo você vai por outra maior. E nós sempre queremos preencher uma e outra necessidade. O ser humano, ele nunca está completamente satisfeito. Isso acontece com aqueles que não conhecem a Deus, mas acontece também conosco que conhecemos a Deus. Por quê? Esta é a questão. Por que nós temos sempre esta situação e queremos sempre ter situações e ter valores de alguma maneira mudando sempre nas nossas vidas ou na nossa vida? Existe um vazio dentro do ser humano. O ser humano tem um vazio que só pode ser preenchido quando ele realmente se realiza e entende quem é que pode o completar. No caso do ser humano que vive sem Deus, eu quero te dizer nesta manhã que a vida do homem que vive na ausência de Deus já é por si um inferno só. Agora, e na vida do crente também, o crente que quando ele se afasta da presença de Deus, quando ele vai para fora ou para longe, digamos assim, da presença de Deus, obviamente o crente, ele não vive no inferno, mas ele poderá trazendo coisas do inferno para a sua vida e complicando de uma maneira muito grande a sua vida. O cristão que vive fora da presença de Deus, ele vive então nesse dilema. E é disto que nós queremos falar hoje no nosso estudo.
Porque o que nós precisamos de entender é que o que muda a minha vida e a sua vida é viver na presença de um Deus santo. Viver na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus, aproveitar da presença de Deus de todas as maneiras, porque ela está disponível para mim e para você. E isto é o que faz a diferença nas nossas vidas. Por que Davi quis levar a arca? Por que Davi quis tanto levar a arca de volta para Jerusalém? E aqui é a grande questão. A arca era a garantia da presença de Deus no Velho Testamento. A arca era a própria presença de Deus. E a arca estava no exílio já há 60 anos. Por 20 anos, na época onde Saul era juiz de Israel, e por 40 anos, como Saul, como rei de Israel, a arca estava no exílio. E Davi, então, ele quer viver na presença de Deus. Davi quer estar na presença de Deus. O povo de Deus estava passando por uma mudança política e social muito grande. E Davi então entende que ele precisava da presença de Deus para com ele, porque a presença de Deus, ela é que muda a nossa vida. A presença de Deus é que muda a vida de uma nação. A presença de Deus é que muda a vida de um povo. A presença de Deus é que dá respostas que eu e você não temos. É a presença de Deus. Quando começamos este culto hoje, o irmão Rubens abriu falando exatamente de coisas que estão acontecendo que não se pode explicar. Mortes que estão acontecendo que não se pode explicar. E muitos, ou eu ou você, estamos sempre perguntando a Deus por que tudo isto. Nós não temos explicação. Falávamos disso no domingo passado. Nós não temos explicação para todas, mas se eu e você vivemos na presença de Deus, então nós poderemos ter então a paz que o mundo não tem. Nós poderemos nos sentir protegidos como o mundo não pode. E nós poderemos então desfrutar da graça, da misericórdia e da presença de Deus de uma maneira que o mundo não pode. A arca foi construída para o tabernáculo e ficava dentro no tabernáculo em um local específico que se chamava o Santo dos Santos, ou que se chamava o Lugar Santíssimo. Só poderia ter acesso aí o sacerdote. Só poderia ter acesso o sacerdote que era o intermediador entre Deus e o homem. Presta muita atenção nisso. A nossa proposta então é analisarmos juntos o grande erro que cometeu Davi e aqueles homens que causou então a morte de Uzá. Antes de nós entendermos a presença de Deus, nós precisamos de aprender o que é que significa a santidade de Deus. Antes de você dizer que você vive na presença de Deus, lembre-se que Deus é um Deus santo, e como Deus santo, Ele não compactua com o pecado. Ontem na live dos jovens, o pastor Luiz falava sobre isto, quando ele dizia que Deus ama o pecador, porém odeia o pecado. Veja os jovens que eu estou sempre conectado na live dos jovens, está vendo? E isto realmente faz todo o sentido, porque Deus é santo e Ele não pode compactuar com o pecado, porque o pecado não tem nada a ver com a santidade de Deus, e o pecado é exatamente aquilo que separa o homem de Deus. Davi foi chamado para ser guerreiro, Davi foi chamado para ser o rei guerreiro. Salomão foi chamado para construir templo. Cada pessoa tem o seu chamado, cada pessoa tem o seu dom, cada pessoa tem o seu talento. Você serve a Deus dentro do seu chamado, dentro do seu dom, dentro do seu talento. Você pode produzir muito mais frutos para o reino e pode fazer de uma maneira satisfatória.
A pior coisa para mim, como pastor dentro da igreja, é ver uma pessoa servindo a Deus com uma cara fechada, servindo a Deus de uma maneira que não está alegre, porque muitas vezes a pessoa não está dentro da área onde deveria estar, ou de um lugar onde Deus chamou para estar, e ela então está fazendo algo somente por fazer. É muito bom você ver as pessoas servindo a Deus com alegria, com felicidade, e isso precisa ser então dentro do seu chamado, porque cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom. E a igreja, ela precisa de todos. A igreja precisa de que cada um sirva na sua área específica, para que assim então a igreja possa cumprir o chamado de Deus para ela. O versículo 2 termina dizendo assim: sobre o qual se invoca o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Todas as vezes que você vê a palavra querubins na Bíblia, tem a ver com a santidade de Deus. Os querubins aparecem a primeira vez em Gênesis 3, versículo 24, e diz: e havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O que é que significa isso? Que os querubins, que representam a santidade de Deus, eles guardam a árvore da vida. Com espadas, eles guardam a árvore da vida, e diz com espadas inflamadas, eles guardam, espada que tem fogo, eles guardam a árvore da vida. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que o homem pecou, e o homem, para retornar a ter o privilégio de acessar a presença de Deus na eternidade, ele poderá fazer sim, Deus quer que ele faça sim, o homem também tem esse anseio, mas isso quer dizer que os querubins estão protegendo a árvore da vida, ou seja, somente pode ter acesso à presença de Deus novamente quem tem santidade. A palavra de Deus diz, e nós já vamos para lá daqui a pouco, onde sem santidade ninguém verá a Deus. Eles guardam a árvore da vida. Veja que nós estamos separados do pecado, e a palavra de Deus diz, lembre-se de Romanos 6, 23, aonde a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Assim que a santidade é um requisito, e o outro requisito é a justiça de Deus. Quando se fala de santidade, temos que falar de justiça. Nós não nascemos santos. Você e eu nascemos separados de Deus. E para cumprir novamente, para estarmos novamente, para terminar com esta separação, somente através da pessoa de Cristo, que é a justiça e a santidade de Deus. Só através de Jesus Cristo nós podemos resolver este dilema. Eu quero que você pense em algo comigo, para que nós possamos entender o contexto que queremos falar nesta manhã. A presença de Deus, a arca, um objeto que para muitos é somente um objeto, né? Hoje também nós fomos ministrados aqui, que às vezes você canta uma música pensando que é uma canção a mais somente, mas não é assim. A arca era um objeto, e muitas pessoas a viam como um objeto, mas a arca não era simplesmente um objeto. A arca era a presença de Deus. Eles não estavam transportando um objeto, eles estavam lidando com a presença de Deus. Essa é a grande questão. Eu quero que você pense em uma caixa elétrica agora, uma caixa elétrica com uma voltagem enorme. Vamos colocar aí algo assim enorme, 5.000 volts, tá bom? Uma caixa elétrica com 5.000 volts. Para você tocar nesta caixa elétrica com 5.000 volts, você precisa, para não tomar uma descarga elétrica, você precisa de ter um isolante próprio, uma roupa própria, talvez uma luva própria, aonde você vai tocar naquela caixa de eletricidade, mas este isolante, ele vai cortar o efeito da eletricidade para não atingir você.
Quando você pensa nisso, fica mais fácil de você entender o contexto que queremos chegar. Porque se você toca nessa caixa com 5.000 volts de eletricidade, você então, sem ter esta proteção, sem ter este isolante, o que vai acontecer? Você vai receber essa descarga e vai morrer naquele exato momento. Foi o que aconteceu com o Uzá. Foi isso que aconteceu com o Uzá. Claro, ele não tocou numa caixa elétrica, não estou falando isso, mas eu quero que, para você entender o contexto, não foi Deus que quis matar Uzá, não foi. Foi que Uzá tocou aonde ele não podia, e ele não tinha este material que podia o isolar. Esta foi a grande questão. O outro aspecto importante da arca era o testemunho. Êxodo 25:16 diz: e porás na arca o testemunho que eu te darei. O testemunho eram os 10 mandamentos, significava a lei de Deus. Deuteronômio 10, versículo 5 diz, virei-me, Moisés falando, ok? Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Era a presença de Deus, exatamente como Deus tinha ordenado a Moisés. A arca era o trono de Deus na terra. A arca era onde estava a lei de Deus, onde estava a presença de Deus. A arca era o objeto mais importante do tabernáculo, o objeto mais santo do tabernáculo, o objeto mais sagrado era a arca. Agora nós vemos que Davi então cometeu alguns erros juntamente com aqueles homens, porque diz que eles transportaram a arca em um carro novo. Ora, haviam especificações completas de como a arca deveria ser transportada. Eles estavam fazendo um caminho de aproximadamente 13 quilômetros, eles não podiam ser feitos em um carro. Essa maneira, em Êxodo explica muito bem, nós não temos tempo de ir para lá, mas em Êxodo explica muito bem como era o transporte da arca, como lidar com a presença de Deus, como lidar com a santidade de Deus. Deveria ser transportada pelos levitas. Ela tinha umas espécies de umas argolas, e dentro dessas argolas colocava uma madeira, espécie de um cabo, e os levitas, eles colocavam de um lado e de outro da arca, nos seus ombros, e eles caminhavam. Eles davam 6 passos, e paravam. Mais 6 passos e paravam. Para não fazer isso durante 13 quilômetros, não vamos fazer isso, demora muito. Demora demais, não, demora demais. Vamos colocar num carro e a gente leva rápido. Estão entendendo onde eu quero chegar? Mas não se tratava de um objeto, se tratava de lidar com a presença de Deus. Colocaram em um carro novo. Eu quero chamar a sua atenção que eles tinham boa intenção. Muito boa intenção. Todos estavam bem intencionados, e havia festa, Davi estava em festa, a Bíblia diz que eles tinham pandeiros, que eles tinham tudo aquilo que eles podiam estar, adufes, danças, roupas novas, eles convidaram os anciãos, tudo estava no conceito de Davi e daqueles homens certinho, eles estavam fazendo a coisa completamente certa. Deus nunca permitiu. Deus nunca vai permitir. Veja bem, nunca permitirá que o homem rompa seus princípios para fazer a sua obra. Por mais bem intencionado que você esteja, você tem que entender que existem instruções de Deus para se fazer a obra dele. As instruções de Deus estão no manual que se chama a Bíblia Sagrada, e é aí que nós temos então as instruções para se fazer a obra de Deus. Eu não posso fazer a minha maneira, eu tenho que perguntar a Deus o que Ele quer, eu não posso subir aqui para pregar o que eu quero, eu tenho que saber de Deus o que Ele quer que seja pregado. Você não pode subir aqui para cantar um hino qualquer, você tem que buscar de Deus qual hino que Ele quer que seja cantado. Você não pode fazer nada da sua maneira, porque existe algo especificado por Deus para ser feito, e no Velho Testamento tinha que se cumprir todos os rituais.
Não pense que por você ter dons e talentos, capacidades e habilidades, inclusive, você poderá fazer a obra de Deus à sua maneira e não à maneira dele. Davi estava fazendo à maneira de Davi e muito bem intencionado. A filosofia marxista diz que o fim justifica os meios. Mas a Bíblia ensina que para que o fim seja santo, o meio também deve ser santo. Tudo deve ser santo. Só é santo aquilo que é aprovado por Deus na sua palavra. Então, nós vemos que haviam estas instruções. E essas instruções, quando a arca, quando Deus deu tudo para Moisés, você pode ir lá em Êxodo 19, Êxodo 25, e você vai ver isso. Não temos tempo para ir para lá para falar tudo hoje. Mas quando nós vemos isso, nós vemos então que aparece aqui em Êxodo, não temos tempo, não vou ler tudo, mas Êxodo 25, do 17 ao 22, depois você pode ler. Aparece aqui falando, no versículo 19, farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins, versículo 20, os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório. Presta atenção nisso. As faces deles, uma defronte à outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Versículo 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houvesse posto na arca o testemunho que eu te darei. Agora veja bem o que diz o versículo 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ali virei e falarei contigo, ali virei e terei um encontro contigo, ali virei e darei para você as revelações que eu preciso, ali virei e darei para você as iluminações que você precisa, Moisés, ali virei e falarei com você. Era o lugar aonde Deus falava com Moisés. Era o lugar, era a presença de Deus. A própria presença de Deus. A palavra propiciatório no original é a palavra kaporet, que quer dizer lugar onde é apaziguada a ira. Presta atenção nisso, por favor. No grego é a palavra islasterion, lugar onde é apaziguada a ira. Jesus Cristo é a minha e a sua propiciação. A ira de Deus foi apaziguada, a ira de Deus que estava sobre a minha vida, sobre a sua vida, por causa do nosso pecado, ela foi apaziguada por Jesus. Os querubins tinham que ser feitos os dois da mesma peça, você leu comigo. Lembra? Os querubins tinham que ser feitos os dois da mesma peça, não podia haver soldas. Por quê? Propiciatório, sacrifício. Querubim, santidade. Não se pode separar a santidade de Deus do sacrifício. Não se pode separar. Cristo na cruz, ele estava apaziguando a ira de Deus que estava sobre nós. Por quê? Porque o nosso pecado impedia a santidade. Foi por isso que Cristo foi o nosso propiciatório, através do seu sacrifício. O que Deus falou para a humanidade na cruz: porque você não é santo, eu tive que enviar o meu filho, que é santo, para que você possa ser santificado nele, ou através dele. O versículo 20 diz: os querubins porão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Veja bem, igreja, acima do sacrifício está a santidade. Acima do sacrifício está a santidade. Na cruz, eu quero que você preste bem atenção nisso, na cruz, no momento, lembre-se que na cruz, Jesus Cristo disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Lembrou disso? O que foi que aconteceu aqui?
Os querubins que cobriam, que era a santidade, os querubins que cobriam, que era a santidade, cobriam a Jesus. E Deus então não podia assim ver o pecado, porque estava sendo apaziguada. Os querubins então voaram, a santidade se foi, e o pecado da humanidade ficou todo exposto em Cristo. Foi por isso que ele se sentiu abandonado por Deus. Porque Deus viu completamente o meu e o seu pecado, e não existe comunhão entre Deus e pecado. Foi por isto que ele se sentiu abandonado, porque se foi a santidade. Agora, você tem que entender que isso aconteceu, e a causa da morte de Jesus não foi simplesmente um sangramento, a causa da morte de Jesus não foi simplesmente uma asfixia. O Salmo 22:14 explica assim a morte de Jesus e diz: derramei-me como água, e todos os meus ossos desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Isso foi o que aconteceu na morte de Jesus. O verso 21 diz que o propiciatório ficava em cima da arca. Dentro da arca, lembra-se, ficava o testemunho, a lei de Deus. E o propiciatório ficava em cima. A arca era a presença de Deus, o propiciatório era o sacrifício. Por que o propiciatório ficava em cima da arca? Por que o propiciatório então tinha que ficar em cima da arca? Primeiro vem o sacrifício, depois vem a presença. O sacrifício de Cristo restabeleceu a presença de Deus na minha e na sua vida. Foi o sacrifício de Jesus Cristo. O que é que acontece hoje então com o crente? Quando o crente sai da presença de Deus, ele já não precisa disso, porque Cristo já fez. E a palavra de Deus diz que Cristo fez uma vez por todas, não precisa fazer mais. Então, agora eu e você somos beneficiados por isto, porque a presença de Deus, ela é restabelecida na minha e na sua vida, quando nós nos afastamos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lembrem-se que no versículo 22, que lemos do nosso texto de Êxodo, diz: ali virei a ti. Era o lugar aonde tinha este encontro. Davi quis transportar a arca, à sua maneira, em um carro novo. Davi quis fazer as coisas à sua maneira em um carro novo. O versículo 3 diz, do nosso texto básico, diz que Uzá e Aiô guiavam o carro e todos iam cantando, felizes, dançando, louvando, com instrumentos, todos felizes, porque estamos trazendo a arca de volta, estamos felizes, estamos gozosos, estamos brincando na presença de Deus, estamos brincando, que eu falo pulando, perdão, na presença de Deus, e estamos todos felizes. De repente, pá! De repente, ninguém podia explicar aquilo. Ninguém podia explicar aquilo. De repente, aconteceu algo que não era suposto acontecer no momento de alegria, no momento de festa. De repente, a palavra de Deus diz, versículos 6 e 7, estamos agora no nosso texto básico de Samuel, tá bom? De 2 Samuel 6, versículos 6 e 7, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Como Deus é santo! Como poderíamos entender a santidade de Deus? Como? É tão santo, irmãos, que quando você lê isto, você só pode entender isto à luz daquilo que estamos explicando para você nesse dia. Davi tinha boas intenções. Uzá tinha uma posição privilegiada.
Ora, Uzá e Aiô, eles eram os filhos mais novos de Abinadab. O irmão Eleazar também já havia morrido talvez, e o pai, e eles agora estavam nesta posição. E eles estavam felizes, cantando, em posições privilegiadas. Quantos não queriam estar naquele lugar? Quanto de você que me escuta hoje me diz, eu gostaria de estar pregando, eu gostaria de estar cantando na igreja, eu gostaria de estar servindo, quanto de vocês não almejam isso? E é bom que se almeje, mas lembre-se, não é qualquer coisa. Servir a Deus não é qualquer coisa e não pode ser feito de uma maneira simples, de uma maneira, digamos, de uma maneira própria. Tem que ser feito à maneira de Deus. Ele não morreu simplesmente porque quis segurar o carro, mas ele quis segurar a obra de Deus. Ele quis segurar a presença de Deus. É a presença de Deus que nos segura. Ele não tinha que se preocupar com nada, porque ele não podia tocar. Lembre-se da caixa de 5.000 volts. Ele não podia tocar. Por que ele não podia tocar? Porque havia especificações. Deus tinha dito como faria, que ninguém podia tocar. Ora, se você acompanha a palavra de Deus, você vai encontrar que na ocasião da primeira vez, em Bet-Semes, aconteceu a mesma coisa. Ou não se lembravam eles que não foi a primeira vez que morreram pessoas por não saber lidar com a presença de Deus? Não temos tempo, mas em Samuel, primeiro livro de Samuel, também no capítulo 6, você vê isso, aonde a palavra de Deus diz que 50.000 pessoas morreram somente por olhar dentro da arca. Sem santidade. Sem santidade. 50.000 pessoas. Eles não sabiam disto? Há que entender neste ponto que não foi Deus quem quis matar. Era assim no Velho Testamento. Não podia haver presunção da presença de Deus. Não podia haver presunção da presença ou de estar na presença de Deus sem santidade. Não podia haver. Queremos terminar lembrando de Moisés. Lembre-se Moisés, Êxodo 3, quando Moisés chega e ele vê aquela visão, a sarça ardia e não se consumia, e Moisés disse, eu vou lá para ver isto, e quando ele chega, a primeira coisa que Deus fala para Moisés, lembram? Tira as sandálias do seu pé, porque o lugar onde você está é terra santa. O que era santo? O que era santo era a presença de Deus. Não era a sarça que era santa. Que era santo era a presença de Deus. Então aqui hoje é o lugar santo, por quê? Porque aqui está a presença de Deus. O teu coração é o lugar santo, a tua casa é o lugar santo, por quê? Porque aí está a presença de Deus. Mas lembre-se que para desfrutar da presença de Deus, você precisa ter santidade. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E terminamos com Hebreus 4,16 que diz, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e o entendimento para nós entendermos e não somente entendermos, mas que isso de alguma maneira possa entrar no nosso coração. Que a presença de Deus está disponível para mim e para você, mas para você desfrutar desta presença de Deus, você precisa de ter uma vida de santidade.